Olha, a mentira é uma depravação. E depravação significa, entre outras coisas, falta de rigidez moral, de decoro. Eu digo isso em razão de estar se avizinhando uma data histórica que dissociados da verdade insistem, há anos, de chamar de golpe. O golpe de 31 de março, praticado por militares. Nessa afirmação, envolvendo a posição de militares, juntam outra depravação em torno do que se conhece por revolução. E explico. Primeiro, que nem o dia certo do movimento que inspirou a tomada de posição contra a tentativa de implantarem o comunismo do Brasil. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. In 1958, 9 years after coming to power, Mao wanted to bring China out of its almost medieval state of underdevelopment. He launched a program of industrialization in towns and in the country, intended to take China into the promised land of the socialist paradise in less than 15 years. It was the Great Leap Forward. But the crazy dream became a nightmare and dragged 650 million Chinese people into hell. The country sank into economic chaos, which caused an unprecedented famine. The terrible death toll was around 45 million. João Goulart subiu no palanque às 8:45 da noite e falou por 1 hora e 5 minutos. Defendeu as reformas de base e pediu uma conciliação nacional, dizendo que confiava na sensibilidade política e social dos parlamentares para mudar a Constituição. Os oradores defenderam as reformas, entre eles o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Darcy Ribeiro, e o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra. João Goulart assinou o decreto da Superintendência de Política Agrária, a SUPRA. Deveriam ser desapropriadas as terras em torno de rodovias e ferrovias, açudes públicos federais, bem como terras beneficiadas por obras de saneamento da União. O Comércio Central do Brasil significou, que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Com as esquerdas lideradas por Leonel Brizola, com o Partido Comunista, com Luiz Carlos Prestes, com o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e o grupo político do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. No dia seguinte ao discurso, Jango assinou um decreto que tabelou o valor dos aluguéis e permitia a desapropriação de imóveis desocupados para uso social. 48 horas depois do comício, o presidente pediu apoio para suas reformas de base na mensagem que enviou ao Congresso no início do ano legislativo. Os acusadores sabem. E me cabe corrigir esta falsidade, informando que não foi no dia 31 de março. A tentativa de agitar a intenção, depois de dias de bagunças no país... Em 20 de março, apoiados por Brizola e pela CGT, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil reuniu-se declarando um motim, dando origem a vários outros movimentos rebeldes no interior das Forças Armadas. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda,
principalmente com João Goulart apoiando a sindicalização de sargentos, promovendo a quebra da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. Em 4 de outubro de 1963, Goulart solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional, pelo prazo de 30 dias. A manobra foi repelida pelo Congresso e João Goulart passou a conduzir ações no sentido de implementar o projeto golpista que desaguaria em um regime totalitário de esquerda. Insuflado e orientado por seu cunhado Leonel Brizola, pregava a necessidade de reformas de base e a implantação de uma república sindicalista. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. Se deu em 1º de abril. No dia 31 de março, num planejamento de agitação, João Goulart e Leonel Brizola deixaram Brasília e se dirigiram para Porto Alegre, iniciando a tentativa de golpe de esquerda. No seu discurso, Goulart defendeu a mudança na Constituição para que pudesse concorrer às eleições presidenciais de 1965, desagradando a Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Juscelino Kubitschek, pré-candidatos à presidência da República. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. No dia seguinte, 1º de abril, agitação que deram o nome de Campanha da Legalidade, segundo o movimento de resistência que os incipientes de hoje não sabem, ou se sabem, mentem. E teve como líderes não os militares. Não os militares, que ao longo dos anos são atingidos por espetadas de baixaria. A liderança daquele movimento revolucionário pertenceu a civis que inspiraram o povo brasileiro a sair às ruas aos milhares em todas as capitais, em passeatas que ficaram conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em São Paulo, a classe dirigente também se mobilizou contra as reformas. Com o apoio do governo do Estado, da sociedade rural e dos setores da igreja, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ex-combatentes de 32 e as 400 paulistas levavam o rosário numa das mãos e na outra cartazes com alguns de seus mandamentos. O civismo matará o comunismo. Defesa da Constituição e da legalidade. E os civis que promoveram e lideraram a revolução foram os governadores, civis, repito, do Paraná, Ney Braga, de Minas Gerais, Magalhães Pinto, da então Guanabara, Carlos Lacerda, do Rio Grande do Sul, Hildo Menegante, de São Paulo, Adhemar de Barros, de Santa Catarina, Celso Ramos, além dos jornalistas Roberto Marinho, do Globo, e Assis Chateaubriand, dos diários e emissoras associados, esta última empresa para a qual eu trabalhava. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. A necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio.
sessão se encerra. Os militares, diante da pressão desses líderes governamentais e pressão do povo nas ruas, é que, depois de Goulart e Brizola abandonarem tudo e fugirem para o Uruguai, é que, após um breve período de governo de Ranieri Mazzilli, o vice que foi empossado pelo Congresso, é que assumiram o comando da nação por ter o mesmo Congresso decretado vago o cargo de presidente. Ninguém tirou João Goulart de lá. Ele é que fugiu. Eu ouvi fugir. Assim, é um depravado. Todo aquele que mente sobre o que chama de golpe. E que foram os militares que assim determinaram, pois golpe é o que queriam os sociopatas implantar. E rótulo de depravados, tanto aqueles como os que hoje repetem a mentira por uma razão, uma simples razão. Era eu, o locutor, que foi obrigado a entrar na marra no estúdio da Rádio Farroupilha naquele 1º de abril, conduzido por Goulart e por Brizola. Eu fui sequestrado e testemunha ocular da história, talvez, quem sabe, a última no Brasil, e ali ficado na cadeia de rádio chamada Cadeia da Legalidade. Eu fui nomeado oficialmente por Goulart e Brizola, lendo ofícios redigidos e patrulhados por um bando de agitadores. Eu acompanhei toda a história. Brizola, percebendo que a resistência será silenciada, assume o controle da Rádio Guaíba, a única das emissoras que continuava no ar. A brigada toma posições para defender os transmissores, enquanto os microfones são levados para os porões do Palácio Piratini. É o início da cadeia da legalidade. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Os momentos vão se tornando dramáticos. Uma coluna de tanques desce em direção ao Palácio Barricado. Radioamadores interceptam mensagens militares falando em bombardear Porto Alegre. Na base aérea de Canoas, os jatos Meteor são preparados, enquanto junto ao Guaíba, no telhado do palácio e nas torres inacabadas da Catedral Metropolitana, a brigada militar se prepara para enfrentá-los com armas leves. Eu acompanhei toda a história, também depois, através do tempo. E todos os seus capítulos não cabem aqui. Mas digo mais, todos os jornais brasileiros apoiaram os governadores civis, líderes daquele movimento, assim como apoiaram os militares depois que assumiram para botar ordem no país. Todos os grandes jornais brasileiros, com exceção do chamado Última Hora. E os militares, após assumirem e resgatarem a ordem atropelada pelo comunismo, transformaram o Brasil, naquela época da 49ª economia do mundo, na 8ª economia do mundo. Assim, pela verdade dos fatos, que se honre neste fim de semana os 55 anos do movimento que evitou nos transformarem numa Venezuela de hoje, na qual o povo não conta nem com papel higiênico. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo.
abril de 1964. Tomava posse então o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. À sua frente uma tarefa enorme: normalizar a vida do país, recuperar-lhe as finanças e transpor o hiato havido nos anos anteriores. Um hiato de marasmo e paralisia, tudo isso sufocando o desenvolvimento brasileiro. Foram tempos difíceis. Castelo Branco assumira o posto diante de um quadro inflacionário inédito na história do Brasil. Até o final de 64, caso enérgicas medidas não tivessem sido tomadas, a inflação caminharia para mais de 100%. Seu período foi tipicamente de reconstrução. Restabeleceu a autoridade mesmo à custa de incompreensões de tantos companheiros dos idos de março. Tomou medidas no sentido da restauração do crédito externo do país. Lançou as bases do sistema de planejamentos globais em âmbito nacional e iniciou a retomada do progresso em seu governo. Criou-se o BNH, o Banco Nacional da Habitação. Era a ótica do desenvolvimento também no campo social sendo instaurada então. Defeituosa ainda, mas semente de um grande ideal popular. Nos últimos 10 anos, o BNH financiou cerca de 1 milhão de residências. Antes de sua criação, diversos governos haviam levado quase 30 anos para financiar pouco mais de 100 mil unidades residenciais. E Castelo Branco pôde deixar o governo dizendo: entrego ao meu sucessor um país organizado e em ordem.